Techs e as IAs, inteligências artificiais. A sociedade contemporânea, o Darley Cabral. Pode passar. No meu campo da tecnologia da informação, como no campo de atuação de vocês, barra pesquisa, existem várias linhas de raciocínio e várias linhas de pesquisa sobre o mesmo tema. Né? Isso é muito comum, não seria novidade abordar sobre isso aqui. Eu tenho uma visão mais pessimista e categórica da coisa, né? De que, seja pelo aspecto midiático, seja pelo aspecto da tecnologia em si, né? Da gente pensar, poxa, já tem um programa que faz isso pra gente, e sei lá, um chat que você manda lá um tema e ele aborda, constrói todo o texto, um artigo científico, um TCC ou etc, né? Na realidade, essa realidade a qual eu abordo aqui, ela começou há muito tempo lá atrás, né? Hoje, de certo modo, a galera vê muito porque a mídia, ela facilita, de certa forma, a propagação das informações, e quase tudo que é tecnológico está na mídia, né? Então, muitos, não creio que seja no caso de vocês, mas muitos podem acreditar que é algo recente, que é algo de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos. Mas, para muitos pesquisadores da nossa área, essa revolução ela começou lá atrás mesmo. Isso você pode falar em termos teóricos pós-Primeira Guerra Mundial e em termos práticos pós-Segunda Guerra, entendeu? Mas muito do alicerce que hoje, de fato, colocar em prática, o cara vai lá, constrói, faz, há muito já havia sido imaginado. Só que por ausência ou por escassez de recursos da época, não foi possível avançar com muitas ideias, né? Então, tem uma fase que eu, particularmente, e de uma galera da nossa área, que afirma que as Big Techs, elas são o grande império de hoje em dia. Afirma por quê? Explico. Antigamente, né, tem uma imagenzinha aqui do Império Britânico, que eu coloquei só para elucidar. Antigamente nós tínhamos os grandes impérios, né, onde nós passamos a acompanhar a queda dessa realidade no pós-Primeira Guerra Mundial. Na realidade, a Primeira Guerra Mundial foi um jogo entre impérios, né? Não é o caso aqui. Mas eu coloquei uma imagem aqui para elucidar. An empire on which the sun never sets. Um império onde o sol nunca se põe. Não foi o caso do Império Britânico. Mas houveram muitos outros tão grandes quanto romano, mongol, etc, né? Mas é o que é mais evidência. Naquela época, já existiam a realidade das grandes nações, ou dos grandes estados-nação, que são, isso não pode se Guerra, por muito convencionalmente, a superpotência, né? Foram os aliados, mais a União Soviética, mas principalmente os Estados Unidos, né? Essa base imperial, ela se acabou na Segunda Guerra Mundial, né? Ela começou a ruir na primeira e acabou por definitivo na segunda, de certo modo, né? E antigamente uma nação ou um conjunto de nações que dominavam todo o restante do globo passaram a ser dominadas por poucas outras. Foram os casos das superpotências, né? As superpotências que detinham todo o poder, mas não poderio militar, poderio cultural e poderio tecnológico, né? Até então nunca se pensava que isso um dia passaria para a realidade privada, para as pessoas, para o mundo empresariado, para a questão econômica, entendeu? Só que, logo no pós-Segunda Guerra, isso o debate entre União Soviética, primeiras potências soviéticas e Estados Unidos. O próprio governo, ou os próprios governos, mas em especial os Estados Unidos, seja por vertentes políticas ou econômicas, passaram a trazer para si, né, ou tentar unificar ou unir duas esferas, o econômico e o político. As grandes empresas do aspecto tecnológico começaram a nascer não precisamente no pós-Segunda Guerra, mas por volta dos anos 60 e 70. HP, a própria Apple, entendeu? São ali meados da década de 80 para cá. IBM. A IBM já existia. A IBM foi ela que fez os cartões furados,
que permitiu com que o processo de alistamento dos soldados norte-americanos fosse mais rápido e fácil. Entendeu? O que antigamente era por preenchimento de fichas, a IBM foi lá, criou um sistema, claro, não digital, mas analógico, que automatizou o processo de alistamento. A IBM já existia na época, e a IBM, de certo modo, já era um puxadinho do governo. Vocês estão entendendo essa correlação? Só que até então, os governos desses períodos jamais pensaram um dia que essas empresas seriam os dominantes do pedaço. Na realidade, esses governos pensavam que essas empresas seriam acessórias, né? Estão ali para atender meus interesses e focar na própria IBM, que na época que seria hoje uma licitação, com um contrato direto com o governo, né? Para automatizar esse processo e daí só história, né? Hoje em dia, nós vivemos a realidade das Big Techs. As Big Techs, né? Ou grandes corporações tecnológicas, por isso o termo abreviado Big Tech. As grandes Big Techs, que é um dos tópicos da nossa palestra, elas já existiam, só que elas passaram a ter mais poder no pós-2001, atentado com 11 de setembro, por meio de uma peça legislativa chamada Patriot Act, ou Ato Patriota, que foi um decreto executivo assinado à época pelo George Bush, que facilitava algo que já não era tão difícil, mas que dava carta branca, digamos, para as agências de segurança da época, NSA e CIA, conseguirem informações de maneira mais facilitada por meio de um mandato. Por meio de um mandato. Só que, de certo modo, sem essa burocracia jurídica que existe no Brasil, por exemplo, para você ir lá e ter acesso às contas bancárias ou aos registros telefônicos, não. Basicamente, a CIA e a NSA passaram a ter um poder que nunca tinham antes. Não é? Claro que o discurso da época foi muito válido, se coloca no lugar do cara, né? O atentado que aconteceu, o ataque terrorista, de certo modo justificou, só que o ato patriota, ele serviu como base para que muitas dessas empresas que não tinham protagonismo naquela época passassem a ter. Por quê? Porque elas passaram a ser o banco de dados do governo. Vocês entendem? O banco de dados, ou seja, eu quero saber os dados sobre Milton Pereira Lima, né? Não era de prática do governo na época armazenar e catalogar, mas ela tinha que fazer isso, que eram as grandes empresas de tecnologia da época, que já existiam. Yahoo, Google, não existia o Facebook ainda na época, mas já existia o MSN, já existia o Wiki, que eram protocolos que assim, é a base primitiva dos mensageiros instantâneos, né, que a gente usa hoje, WhatsApp, Telegram. Já existiam empresas que armazenavam um banco de dados gigantescos para a época e tinham ali informações sobre o que o meio estava pesquisando 2 horas da manhã. Como fazer uma bomba na panela de pressão? De maneira muito primitiva, claro, porque a internet, naquela época, era muito primitiva quando comparado hoje. Né? Claro que naquela época, quando comparado em meados da década de 90, já estava extremamente avançada para a realidade, né? Então, as Big Techs, elas passaram a ter esse protagonismo a partir daí. Quando o governo, por meio de normas regulatórias, passou a dar carta branca para que elas armazenassem, tendo em vista a necessidade de, eu preciso disso aqui, que eu vou onde? Vou lá na Meta do Instagram, do Facebook, porque eu sei que lá vai ter. Ah, mas não existe nenhuma lei que proíba que as empresas façam isso, mas o que ocorre é que o próprio governo, por meio de uma base legislativa, permitiu que essas empresas fizessem isso lá atrás. Então passa pelo aspecto político também. Vou passar por isso. Tá, agora uma pequena introdução sobre o que são as Big Techs e uma pequena introdução sobre o que são as inteligências artificiais, né? Alan Matthewson Turing, né? Esse aqui é o grande herói da Segunda Guerra Mundial. Não foi o Eisenhower, não foi o George Patton, não foi foi esse cara aqui. Porque sem o trabalho dele, eles não teriam conseguido monitorar. Estadunidense mesmo? Não, britânico. Trabalha diretamente com o MI6, à época, né? Ele desenvolveu um computador e esse computador conseguiu, conhecido como. Tem um nome grande lá, até aborda naquele filme. Enfim, esse computador dele tinha como principal função interceptar as comunicações alemãs da época, a máquina chamada Enigma, né?
que era era o principal meio utilizado para a comunicação entre os submarinos alemães que rodavam ali o Atlântico, certo? Porque a Europa, né, principalmente o oeste europeu, ele já desgastado no pré-Segunda Guerra Mundial, eles precisavam muito dos recursos que vinham dos Estados Unidos para abastecer as suas munição, alimento, etc. Né? Só que esse recurso não chegava como deveria chegar por conta dos U-boats, né, que são aqueles submarinos que foram muito letais na época da Segunda Guerra. Então, basicamente, a máquina que era analógica não era digital ainda, era uma máquina analógica. Né? Os circuitos digitais ainda não existiam nessa época. Conseguia interceptar essa comunicação, decifrar e dar as localizações, as possíveis localizações onde estavam certos submarinos. Então, a partir da guerra não é nada. Mas, claro, era homossexual. Culturalmente falando, para a Grã-Bretanha na época, isso não era bem visto, né? Foi castrado quimicamente e morreu depressivo. Mas, para a gente, ele é considerado o pai da computação moderna. A galera da tecnologia, pra gente, ele é o cara, né? Pra gente, ele é o cara. Pra gente, ele é o cara. Porque a obra em vida desse cara, ele não desenvolveu o primeiro notebook. Ele não fundamentou a base do smartphone. Mas muitas das bases teóricas da época desse cara foram aplicadas nos dias de hoje, levando em consideração o brilhantismo que ele tinha, quão à frente do tempo, tão à frente que ele estava na época, enquanto em vida, entendeu? Então, assim, é um cara que pra gente, ele é o cara, entendeu? Ele não construiu, mas as bases foram colocadas por ele, entendeu? Inclusive, desde o princípio básico de funcionamento, memória RAM, CPU e armazenamento, esse cara já tem esses livros. Porque naquela época, a melhor forma de você fazer um computador era fragmentar essas partes e em cada parte você dá funções específicas. Um armazena, o outro processa e o outro guarda as informações. Durante o processamento. Foi esse cara, entendeu? E, de posse desse trabalho, ele também foi um dos primeiros a pensar na capacidade de raciocínio das máquinas. Mas não no modo ser humano, não no modo humano de ser. Não como nós, mas no modo delas. Ele foi um dos primeiros pesquisadores com artigos nesse ramo. Não propriamente dito no termo inteligência artificial, até porque é um termo, de certa forma, recente quando comparado a essa época. Né? Mas ele já falava sobre a possível e provável capacidade de pensamento ao modo delas, das máquinas. Entendeu? Então, esse cara foi também um dos principais fundadores dos princípios que regem a inteligência artificial. Aqui, Computers Alive, né? Um termozinho bem assim, simplório, mas ao mesmo tempo gigante, na minha opinião, né? Que consegue definir, porque a inteligência artificial hoje, ela não é apenas um campo de estudo, não é apenas um campo de conhecimento. As próprias IAs, elas se classificam de maneira assim, de uma maneira gigantesca, de maneira volumosa, entendeu? Mas a princípio, trata-se de um conjunto de tecnologias, máquinas e dispositivos eletrônicos criados para realizar tarefas que antes eram exclusivas dos seres humanos. Eu acho que é uma definição assim que calca bastante, simplória, mas que calca bastante e fundamento que seria na prática da inteligência artificial. Vai passar na Tradução daquilo lá mesmo, Are Computers. Os computadores estão incluídos. Are Computers Alive? Olha aí, calca da porta. Inclusive, esses slides, professor, eles foram calcados em cima de alguns tópicos daquele documento que você mandou para mim. Lembra que você listou em tópicos e tal? Então eu separei alguns, assim, devido ao tempo não foi possível abordar todos. Mas o que eu achei mais interessante e prático para a nossa apresentação aqui, eu coloquei no slide, mas no mais a gente debate sobre os demais campos e tópicos fora daqui. Né? Qual a proposta das inteligências artificiais para com os humanos? Né? Isso aqui é o que a gente vê na realidade midiática. Eu converso muito com o professor Milton sobre isso. O professor Milton, ele viu um vídeo, ele viu, sei lá, um robozinho da Boston Dynamics, né? E aí, o robô já tá jogando tênis, não, vocês são CGI, são uma montagem. Isso aí é um negócio 3D que fizeram. Então, mas isso é compreensível, não é negativo essa análise. O problema é que isso está tão na mídia hoje, né? Seja as peças de propaganda, seja os meios de entretenimento que contribuem muito
por imaginário popular, né? Ó, pra mim, é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida, Terminator 2, não é? Exterminador do Futuro 2, né? Pra mim, é um dos melhores filmes que abordam um tema em si. Só que o que abordaram naquele filme, de certo modo, né, que um computador foi criado com independência de raciocínio, se revoltou contra a raça humana, tentou dominar tudo e todos, né? Através do meio militar, obviamente, né? É uma coisa que, pra gente que tá na área, nessa realidade, é tão simplória quanto que, assim, acaba, só que pra quem tá de fora, é uma realidade. Porque a mídia, a grande mídia, principalmente, ela contribui muito. Uma máquina xingou alguém ou falou assim, nós vamos dominar o mundo. Tá vendo? Apaga. Sim, vai. Não, mas muitas vezes é só um problema de lógica, de programação que o cara, ao construir e ao calcar, que é a questão da redes neurais, que você também, a gente pode até falar um pouquinho sobre como funciona. Às vezes é um padrão de programação errado do cara, ou intencional de quem o fez, com o intuito de assustar, mas não é alguém com a mente cibernética, digamos assim, né? Existencial, palpável, falando que vai dominar a raça humana. Às vezes é um simples erro de programação, mas a mídia, você entende? O chat GPT. Você coloca lá, eu quero um artigo sobre enfim, os trabalhos publicados na região sudeste de Alto. Ele vai produzir algo para você. Só que ele vai produzir algo para você tendo em base o que já existe numa base gigantesca chamada internet. A partir daquelas palavras-chave que você colocou e a partir de uma semântica criada no programa, ele vai fundamentar um texto por rapaz que é inteligente mesmo. Só que ele só pegou palavras, coletou, acentuou, manteve uma semântica ali dentro de um padrão dessa máquina e está ali, pronto seu artigo. Entendeu? Então, de certo modo, não é nem um alerta, é só um alívio que eu passo para vocês. Esse aspecto midiático, do ponto de vista negativista, desse ponto, né, de ter medo, às vezes a mídia explora de certo modo que assusta. E assusta mesmo. Está assustado quando esse computador aí, ó, cuidado. Vai passar, entendeu? Mas o que eu quero que vocês entendam que as IAs, elas são feitas para servir grandes impérios. Impérios esses conhecidos como impérios. Não é a IA que vai dominar o mundo. É o dono da IA. Vocês entendem? Quem financia? Quem financia? Quem está por trás? Porque a gente vê só a inteligência artificial. É uma máquina lá. Não, gente, por trás existe gente injetando bilhões e bilhões de dólares, levando em consideração única e puramente interesses econômicos. Lucrar. Eu poderia ter colocado aqui o Elon Musk. Né? O Elon Musk, né? A Tesla. Tá compilhado comigo, Cássio, por favor? O Marcos Cássio está filmando, está gravando ali. O Elon Musk no ano passado saiu muito na mídia, né? Sim. Não, o nosso departamento, assim, estou parafraseando, o nosso departamento já não vai mais pesquisar isso aí não, eu estou com medo. Vocês assinou uma carta, né, lá, que é perigoso. Mas quem é Elon Musk na fila do pão? Entendeu? Enquanto tem uma Shenzhen, eu vou mostrar mais à frente, não vou nem dar spoiler. Onde tem governos com um caixa desse tamanho aqui pronto para investir. Quem é Elon Musk na fila do pão? Pagando não é nada. Mas é um cara que de certo modo gosta muito de estar na mídia, entendeu? E uma fala dele, eu trouxe aqui para vocês o Jensen Huang. Ele é um norte-americano, mas o nome dele Parece Jack Chan. parece? É verdade. Olha aqui, ó. Vamos dominar. Quem vão dominar esses caras. Quem vão dominar vocês, a gente, não são as IAs. São os donos delas. Lembre-se sempre disso. Entendeu? Eles constroem essas coisas. Eu não estou falando só de IA, não. Eu estou falando de qualquer recurso tecnológico. Né? Essas grandes empresas constroem isso, muitas vezes maquiadas de que não vai ajudar no aspecto social, econômico, e até no cultural, depende da aplicabilidade, mas na prática é dinheiro. Entendeu? A NVIDIA, né, é conhecida aqui, com certeza o já conhece, o Cássio e tal, e o Marcos. A NVIDIA ela é uma fabricante de GPUs, Graphics Processor Unit, que são as placas de vídeo. Né? Ela começou nesse ramo,
lá por volta de 98, né? O que é isso? São as placas de vídeo. É uma parte do computador que é dedicada para o processamento de vídeo, né? Porque nos computadores de antigamente era uma carga muito pesada para o processador fazer ambos, processar informações e gerar vídeo. Então, as novas arquiteturas mais modernas separaram isso. O processador fica só pela parte lógica e de cálculo, e a gente cria um outro processador só para a parte de vídeo, que também demanda muito cálculo. São as placas de vídeo, e foi aí onde a NVIDIA nasceu, basicamente. Só que a NVIDIA hoje em dia não investe mais nisso, somente nisso. Na realidade, um dos campos agora mais investe é exatamente das IAs, entendeu? E um dos tópicos que você mencionou lá, professor, quem é um dos principais defensores? Esse cara. Eu citei, viu? Está no inglês, norte-americano. Jensen Huang. Ele não só defende, entendeu? Como não mede esforços. Seja incentivando, seja propaganda, seja palestrando, entendeu? E para a gente não demorar muito. O que essa empresa investe em capital de bilhões de dólares não é brincadeira. Uma empresa, a gente está falando de uma empresa apenas. Imagina se somar umas 3 ou 4. Só que o que esses caras fazem? Porque uma IA vai facilitar no processo de cálculo de pixels da tela, né? A gente já sabe que a NVIDIA tem contato com o governo norte-americano. É uma empresa de tecnologia, não é Big Tech. Então a gente nunca sabe, entendeu? Certo modo, vai passar. Então lembre-se disso. As IAs, elas podem até adquirir consciência, digamos, só que ao modo delas e nunca contra quem as cria. Isso vocês podem ter certeza disso. Elas podem sim ter uma independência de cálculo. Eu uso muito para pensamento, porque pensamento não é nós seres humanos, né? Eu falo operação, a forma dela operar. Nunca vai ser contra quem ela fez, vai ser contra a gente. Se o dia ela tiver que fazer mal, etc, né? Então, vamos lá. As tecnologias digitais criarão uma outra realidade para a humanidade. Caso crie, porque não criou. Caso crie, ela pode vir a substituir a realidade convencional imaginada das pessoas. Isso parte do ponto de vista midiático. Certo? Pode passar. Por exemplo, eu coloquei aqui 2 obras. São 2 obras. Não menospreze por serem cartunescas. Talvez o Gutenberg, alguns meninos conheçam. Temos aqui o Serial Experiments Lane, que é um anime, né? Você gosta muito do Akira, né? Akira. Recomendo assistir isso aqui. Só que o momento eureka desse cara foi ser um dos primeiros autores, do ponto de vista midiático e entretenimento, a criar uma realidade, né? Como eu posso dizer? Uma obra onde existiria uma realidade conhecida como essa dominância, né? Que a gente conhece muito Matrix ou Matrix, né? Só que bem antes disso, muita gente, tanto pesquisadores quanto teóricos, quanto essa galera que produz essa tecnologia, já tinha esses pensamentos. Mas que na época a tecnologia já dava passos largos, mais do que hoje, não é? Então, o Serial Experimental Lane, ela tem uma coisa chamada wireless, que é como se fosse internet. Lá nessa série japonesa, as coisas evoluíram tanto que é possível você se plugar para fazer parte da wireless. Que década que era? Akira, década de 80, sim. Só que Akira, ele aborda mais do ponto de vista militar. Ele aborda essa questão mais teórica, né, do impacto, principalmente social. Então, para você ver, e você vê uma obra que se você assiste, cara, você fica, olha os conceitos que esse cara criou. E antes de tudo, se você assistir e fazer um comparativo do que ocorre hoje, principalmente do ponto de vista da inteligência artificial, o cara aceita muita coisa. Só falta tudo lá para gente chegar a colocar o cabo e participar. Aqui é o Animatrix, né? As pessoas conhecem o Matrix. Quando a trilogia original saiu, eu acho que no prazo de 1 ano, ela deixou um gap desse tamanho. Por quê? Porque a trilogia original, ela só fala o pós-dominância das máquinas. Ela não fala o pré, ou como se deu, ou o que ocasionou tudo aquilo. E o Animatrix, ele possui 2 episódios chamados O Segundo Renascer, parte 1 e parte 2. Né?
que os autores, né, as irmãs Wachowski, contaram ao modo delas como foi esse processo de Eu vou contextualizar o que veio esse Animatrix, que todo mundo sabe, gente, que teve o filme Matrix e aí depois teve a série animada, foi depois da trilogia depois original. aí as irmãs Wachowski lançaram Animatrix. Só que o que interessa são esses 2 episódios, Segundo Renascer. Conhecia, Boa? Que abordam de uma maneira assim, que eles já abordam, de certo modo, na linha de raciocínio do Terminator. Tipo, é aquilo que as máquinas se revoltam e tal. Só que lá é um acontecimento muito interessante e muito marcante. Que chega um determinado período onde as máquinas, elas querem ter o direito de existir. Que é uma questão impactante. Nós a criamos, damos uma certa independência e somos, de certo modo, os criadores / destruidores, né? A gente cria e apaga. Chega um determinado momento que a máquina quer, não, porque eu tenho o direito de existir. Ela se revolta lá contra o ser humano, né? Dono dela. Ela é levada a julgamento, né? E a morte dessa máquina ocasiona todo o contexto das guerras entre máquinas e humanos, entendeu? Então, assim, isso é o que está no imaginário. No imaginário, entendeu? Em termos práticos, é um pouco diferente. Né? A gente acha, por exemplo, que as IAs elas podem vir a substituir os postos de trabalho humanos no curto prazo, ou no médio prazo, mas no longo prazo. Parte sempre nessa questão da mídia, né? Só que a realidade prática, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, até as principais economias do mundo não conseguem colocar em prática. Quando se fala em nação tecnológica, Japão, Coreia do Sul, né? Eu vou abordar mais à frente uma das principais crises humanitárias que está para acontecer, sei lá, no prazo de entre 20 e 50 anos, que os caras, com o poderio tecnológico que eles têm, e com recurso financeiro, claro, para a pesquisa, até agora não acharam forma de solucionar, que é a questão da baixa natalidade, atrelado ao envelhecimento populacional. A mão de obra, ela perde qualidade, isso é natural, ela perde qualidade conforme se passa o tempo, os anos, beleza? Um operador de máquinas de 20 anos não é o mesmo operador de máquinas de 60, 50, 40 anos, né? Então essa produtividade, ela cai por tempo. Antigamente, havia um gráfico, o gráfico era cruzado, né? Conforme a taxa de natalidade ia subindo, né? Essa galerinha que ia nascendo, futuramente substituindo essa mão de obra que estava envelhecendo. Isso aconteceu até meados dos anos 60. A partir daí, esse gráfico começou a decair. Eu sou filho de uma mãe que tem 10 irmãos. Minha mãe teve 2 filhos. Ó, desses 11 irmãos, no caso, né, são os matriarcas, no caso, somente 3 tiveram filhos. 3 tiveram filhos dos 11 irmãos, entendeu? Na prática, é isso acontecendo, né? Aliado ao prolongamento, não pense que eu acho isso negativo, isso é ótimo, né? Aliado à taxa de prolongamento sobrevivência do ser humano, ou seja, nós conseguimos viver mais com o passar dos tempos, as tecnologias, seja do ponto de vista farmacêutico, médico, a nossa população, ela fica mais velha, só que ela não se renova, entendeu? Como nessa renovação, há essa escassez de mão de obra, entendeu? E do ponto de vista prático, as grandes corporações ainda não conseguem solucionar. Por quê? Porque você viu a linha de produção da Toyota lá, aqueles braços mecânicos lá, colocando parafuso, estava poxa, legal. Tá vendo? Tirou o emprego. Antigamente. Tirou o emprego. Mas, isso você tem que saber a um campo específico, né? Que são os maquinários pesados. Para isso, não requer nem inteligência artificial, né? Os próprios programas, os softwares modernos já substituíram. Mas na prática, para coisas minuciosas, ainda não seria possível. Por quê? Porque o que é uma inteligência artificial? Você dá uma série de padrões e ela aprende de acordo com esses padrões, né? Só que esse padrão de aprendizado não é o mesmo do ser humano. E nem sempre ela se encaixa bem em certas atividades. Entendeu? Japão e Coreia do Sul estão entre as nações que mais vivenciam esse problema. O Japão, se eu não me engano, foi ano passado, né?
mais de 70 mil japoneses atingiram a marca dos 100 anos. 70 mil. O Japão, daqui a 20 anos, vai ser uma população de idosos. Agora eu te pergunto, e as grandes fábricas? Eu tenho 3 amigos que moram no Japão: o Takao, o Fabrício e o Sandro. Né? O Takao, ele trabalha na fábrica de maionese. O Fabu é soldador, trabalha com solda. Né? E o Sandro é mecânico de motor de barco. Se eu não me engano, ele trabalha na Suzuki. Né? Tipo, na parte de assistência, todos filhos ou netos de japoneses. Né? Vai do Brasil e volta para o país, é mais fácil. Né? Quando você vai falar com esses caras, como é que está a realidade? E aí, já tem uma máquina aí já substituindo vocês. Sei lá, tipo um robô andando lá no chão de fábrica. Não. Na realidade, eles estão procurando mão de obra. Inclusive, por uma questão cultural e por uma questão legal, eles são muito rígidos com relação aos imigrantes, com relação à imigração, né? E muito preconceituosos. Muito preconceituosos. Eles dizem isso na prática, né? Eu sempre sou curioso, perguntando, né? Só que eles, hoje em dia, o próprio governo, né, estuda flexibilizar tais medidas, porque eles sabem melhor do que ninguém. Porque daqui 10, 20 anos eles vão e levando em consideração o baixo índice de natalidade e a população envelhecendo, quem vai sustentar esse povo? Sustentar do ponto de vista social. Social, assim, contribuição que aquele trabalhador gera para sustentar 2 ou 3 idosos. Tá aí o problema. A gente está falando de Japão e Coreia do Sul. Não é de Brasil, não é das nações da América Latina aqui. Vocês entendem? Então, teorias existem muitas. Só que quando vai na prática, a prática é totalmente diferente. Né? A idade média do sul-coreano 2100 vai ser 58 anos. Caso eles sigam com a taxa de natalidade atual. Né? Se renova muito pouco, hoje não é mais interessante para a gente ter filhos. Né? Seja por vários aspectos, né? Que não cabe aqui afirmar. Mas isso é fato, são dados. Entendeu? Esses países do leste asiático, principalmente, né? Inclusive a própria China. A própria China abandonou a política do filho há algum tempo atrás. Levando em consideração, porque demograficamente falando, 2 bilhões de chineses, caramba, quase 2 bilhões, né? Não, vamos criar isso aí. Criaram isso aí lá na época, foi Deng Xiaoping, começou com ele, se eu não me engano foi com ele, a política do filho único. Se não foi com ele, foi há alguns anos à frente. Há alguns anos atrás, se eu não me engano, 4 anos atrás, ele abandonaram essa política. Só que agora você pergunta para o chinês médio se ele quer ter filho, com esse tanto de estação tecnológica, com esse tanto de recurso para você aproveitar, curtir, né? Ter o prazer. Custo que tá o leite. Antigamente os caras queriam ter filho, não deixavam, e agora? É outro problema que a China, que basicamente é a maior cadeia produtiva de todo mundo, vai sofrer. Na Índia é um pouco diferente, mas já eles carecem de mão de obra especializada. Né? O leite tem 18 minutos. 18 minutos? Já está terminando. Pode passar. Então vocês entendem na prática, quando a gente vai para a prática, para os dados, a realidade é outra. Aí vocês acham que por uma questão ética o Japão não está financiando? Construção de máquinas, inovação em tecnologia artificial, especialização em software, tentando fazer com que essa galera estude tecnologia para lá no futuro eles solucionem esse problema? Sim, mas na prática eles não conseguem. Eles vão ter que partir contratando um monte de obra lá fora. Entendeu? Foi o caso que repercutiu um dia desses. Vamos abrir para a pergunta daqui. Não, pode contribuir? Pode. Então, só abrir comentar sobre o caso lá do romance dele, né, que a máquina da concessionária. E aí ele teve que gerar um relatório para o governo garantindo que era seguro, que não tinha problema aqui. De fato. Nesse caso aí que você gostou da prática, né? Não tem. Aquilo possivelmente de programação não tem nada a ver com a máquina querer. Exatamente. E a gente vai abordar um outro caso muito interessante, obrigado pela contribuição. A gente vai abordar um outro caso daqui a pouco, também da Tesla. Só que da realidade da inovação, que os caminhões vão automatizar, você não precisa de motorista, que se aplica um pouco a nossa prática aqui, um país ao qual é movido basicamente por rodovias, né? Vamos lá, tecnologias digitais, seguindo o mesmo tópico, né? Esse cara aqui, que é o William Gibson, ele é autor dessa trilogia Sprawl, né? O William Gibson, que são os 3 livros: Neuromancer, Count Zero
e Mona Lisa Overdrive. Pela capa, que são de edições atuais, você pode pensar, um livro novo. Não, esse cara escreveu isso aqui na década de 80. E ele é o autor dos termos cyberpunk e cyberespaço. Creio que você já tenha ouvido falar. São livros muito bons que o professor pediu para dar uma dica, né? De, claro, alguém movido a curiosidade queira saber mais. Esse cara, claro, se tratando de obra de ficção, se você for analisar as obras desse cara, é o mesmo princípio, do ponto de vista das máquinas dominando tudo, e não só com relação das máquinas dominando tudo e todos, mas da coexistência, entendeu? De você ser um ciborgue, de você modificar, colocar uma parte proteica no seu corpo para melhorar uma habilidade física, etc. Né? Então, isso não é recente. Seja preocupação, seja peças de mídia, se não me engano, 84, 86, 88, muito bom, é uma metodologia. Ele é autor do termo cyberespaço, que hoje é muito utilizado no âmbito da internet, entendeu? Aí pode passar. Tá. Esse aqui é um outro tópico muito relevante que o professor também colocou lá no arquivo de indagações, que é o seguinte: a democracia corre riscos com as tecnologias digitais, ou seja, com o sistema de plataformas digitais que opera no mundo atual. Depende. Parte naquele mesmo princípio. As máquinas não são independentes e elas são criadas para atender interesses. Então, assim, é bom para quem domina, mas não é bom para quem é dominado. Na questão geopolítica não existe mocinhos, existe jogo de interesses. Entendeu? CIA, MI6, Mossad, a Bíblia, não serve de nada. E a nossa. Depende. Os primeiros softwares de tecnologia criados com o intuito de você monitorar e filtrar, eu vou falar o nosso dia a dia, surgiram para atender interesses dessas agências. Palestina, leste e oeste europeu, América. Mossad de Israel, né? Exato, Mossad de Israel. Vocês entenderam? Os primeiros programas com o intuito de influenciar politicamente as decisões de um governo, os primeiros programas foram criados por essas agências. Vocês entendem? Então é isso. É bom para quem domina, mas é horrível para quem é dominado. Entendeu? Você está lá trocando uma mensagem com uma pessoa, por exemplo, assim, esse cara está falando de um tema. Já vou explicar assim, de maneira simplória como isso funciona. Esse cara está falando de um tema que é nocivo para a nação. Já o Danley só pesquisa, sei lá, foto de cachorro, ele não é relevante no processo. Entendeu? Então é isso, professor. As democracias, elas coexistem, né, entre si, mas na prática, uma está querendo puxar o tapete da outra, de posse daquilo que ela consegue pelos meios digitais, seja espionando, seja monitorando, seja invadindo nossa privacidade, entendeu? Por isso que eu falo sempre que ela arca muito seu notebook, viu? Pode passar. A ABIN tá lá, é a ABIN, é? Agência Brasileira de Inteligência. Daquele tamanhozinho lá? Não, é visual. Aquele ponto. Dando continuidade à nossa explicação. Edward Joseph Snowden, né? Eu acho, tem um caso da Chelsea Manning, que é o mais apagado, talvez. Eu não sei se algum de vocês tem ouvido falar. Era um oficial do exército norte-americano que foi uma das primeiras figuras a tentar, assim, conseguiu de certo modo, mas foi preso, foi torturado, sofreu bastante a Chelsea Manning. Isso por erro do Julian Assange e do Wikileaks na época, que não souberam fazer uma tratativa de dados com o objetivo de proteger o cara, de jogar no clube. Né? A CIA foi em cima, ou melhor, a NSA foi em cima, pegou o cara e fizeram isso, entendeu? Mas o caso da Chelsea Manning, ele não é tão conhecido como foi o caso do Edward Joseph Snowden. Porque esse cara, ele foi brilhante nesse aspecto, não só de revelar, mas no processo de como revelar e para quem revelar. As mídias
documentos do governo, né, os documentos sigilosos do governo passados à época, caíram na base da mídia norte-americana, que é coadunada com o governo. Né? Se não fosse um pedacinho delas vazar por Wikileaks, a gente nunca descobriríamos as atrocidades que o exército norte-americano fez no Oriente Médio pós 2001. Entendeu? Tem um caso, acho que é de 2002, 2005, que foi revelado lá o caso, que inclusive é um dos vídeos que vazam, né? Que o Wikileaks vazou, que foi o que estourou na mídia na época, né? De alguns militares, né, a bordo de um helicóptero Apache, né? Confundiram, não sei se confundiram, né? Se foi de maldade, enfim. Um repórter, né, que portava uma câmera com um RPG-7 abrindo fogo, mataram um grupo de jornalistas. Como é um negócio muito, obviamente, gravíssimo do ponto de vista militar, um erro desse da pessoa, eles abafaram na época, mas o Chelsea Manning foi um dos arquivos que ele revelou, entendeu? Esse cara aqui, ele é de uma família de servidores públicos, né? Então basicamente ele foi treinado para servir o governo desde muito novo, né? E ele fez parte do sistema, ele navegou dentro do sistema, né? Ele trabalhava com uma terceirizada que prestava serviço para a NSA e para a CIA, né? Quando ele teve, isso palavras dele, quando ele teve noção do aparato e do poderio que os Estados Unidos estavam criando por meio das grandes fábricas de tecnologia, ele se revoltou e fez o que fez, entendeu? Pode passar. Aqui nós chegamos nos casos das Big Techs, certo? Eu vou explicar, não, acho que dá para ver, mas eu leio para vocês. O Edward Snowden, ele operava um software chamado Prism. Eram muitos, né? Mas o que esse cara mexia, né? O que ele manipulava, desenvolvia, trabalhava junto com um grupo de... Ele era analista de sistemas com especialidade de segurança da informação e criptografia. Então ele lidava muito com esse aspecto, né? Esse cara, em conjunto de outros, manipulava esse sistema chamado Prism. O que era o Prism? O Prism era uma espécie de backdoor. O que é backdoor? É como se fosse um filtro que você coloca entre a comunicação. Vocês entendem? Né? Lá de posse do ato patriota que eu falei para vocês, que foi aquele instrumento político usado pelo governo para monitorar e espionar as pessoas, levando em consideração a onda do terrorismo, né, naquele período, o governo, por meio de suas agências, obrigava as grandes empresas de telecomunicação da época a instalar esse programa de servidores. Obrigado, não era, não vai não, mandato, era obrigado, entendeu? A empresa corria certos problemas de ter questões de passar por questões jurídicas caso não atendesse o que os caras pediam. Esse programa aqui, o Prism, ele fazia um backup dos dados brutos que passavam pelos grandes centros de telecomunicação. AT&T, principalmente AT&T, mas quase todos, entendeu? E ele replicava um backup para uma base de dados dos Estados Unidos, que a partir dela é filtrada e pesquisada. Agora, a gente tem esses dados brutos, vamos trabalhar ele, entendeu? Aí vocês falam, as Big Techs hoje isso, as Big Techs aquilo. E um dos documentos vazados por esse cara mostrou e provou o período de adesão das grandes empresas da época. Microsoft 2007, Yahoo, primeiro Yahoo, né? 2008, a Google em 2009, o Facebook também em 2009, esse aqui é o Pactal, YouTube, pessoa que eu não consigo enxergar, e a Apple, que é o que eu quero chegar com vocês. Do ponto de vista do marketing, qual é o telefone mais seguro? Dizem que é do tamanho A Apple, né? Mas ela está aqui no bolso. Você acha que você está seguro? Está seguro assim. Em alguns mecanismos, mas ela está lá, replicando seus dados, entendeu? Para uma ferramenta que tempos depois vai ser filtrada pelo governo norte-americano. Então não existe segurança, entendeu? Não existe segurança. Existe um outro programa que eu não vou lembrar o nome dele. O custo de operação do Prism por ano na época 20 milhões. Software caro, caríssimo. Software caríssimo.
que esse outro programa, ele funcionava uma espécie de interface do Google. Parece que a gente vai lá e digita alguma coisa que a gente quer saber, coloca o nome do professor José Rodrigues. Tudo que estava catalogado e armazenado na base de dados do CREM era digitado ali, ó, na interface fácil. Nome, informação, o que faz, o que pesquisa, últimos registros de GPS, para onde viaja, movimentações bancárias, tudo isso. Ah, mas o que tem a ver com o banco? O banco não usa internet. Se o banco usa internet, ele contata com um sistema de provedor para fornecer serviço para ele. Tá lá instalado. Vocês entendem como é que esse cara tem acesso a tudo? Inclusive a questões sensíveis governamentais. Os caras estão sabendo que o chefe de Estado está dando muito útil. Está comunicando. Né? Pode passar. As inteligências artificiais, se quiserem, poderiam melhorar o mundo em relação às desigualdades socioeconômicas e os problemas ambientais. Subserviência à raça humana, quem garante? Que é a questão dela criou a independência, né, e se revoltar contra nós. É o mesmo princípio. Domina quem tem posse. Quem não se dá bem é quem é dominado. Entendeu? Então, e o Brasil hoje? Como é que está o Brasil com relação aos avanços, seja em IaaS, seja em softwares especializados? Nós, a gente é no mundo da tecnologia. Nós somos párea. Infelizmente. Nós somos párea. Entendeu? E vocês tenham certeza, não importa para onde você correr, seja o Apple norte-americano, seja o Xiaomi chinês, você está sendo monitorado. Entendeu? Pode avançar. Olha aqui. Poderão as máquinas substituir os nossos postos de trabalho no futuro? Depende. Tem um ponto de vista prático, que na prática, hoje, e num lápis de uns 10 anos mais ou menos, é muito difícil você implementar na prática, porque o maquinário ele é bom para realizar trabalhos pesados, trabalhos grandes, mas trabalhos minuciosos, né, do cotidiano humano, a gente não conseguiu ainda evoluir a certo ponto. Entendeu? Com relação às desigualdades, né? Acho que esse tema aqui eu esqueci de explicar. Com relação às desigualdades, eu tentei buscar essa foto aqui, a origem dela. Eu vi alguns sites afirmando que se tratava do Amapá. Eu não tenho certeza porque eu não achei o autor acreditado na internet, mas a princípio as informações prévias. As IAs, elas podem sim, é uma possibilidade, são teorias, elas podem sim vir a substituir nossos postos de trabalho no futuro. Mas no Brasil é diferente. Por quê? Porque nós não temos o arcabouço tecnológico para tal. Tampouco infraestrutura. Vocês entendem? Do ponto de vista prático, a gente está sofrendo por falta de saneamento básico. A quarta maior economia do mundo não está conseguindo colocar isso na prática. Entendeu? Essas tecnologias, elas podem servir para nos prejudicar do ponto de vista de monitoramento, intervenção nas nossas vidas, entendeu? Pode avançar, professor. Olha aqui. É uma imagem legal que eu coloquei. Shenzhen, o Vale do Silício Chinês. A cidade que virou zona econômica especial, aberta pelo capitalismo nos anos 80. Shenzhen é conhecido como o Vale do Silício Chinês. Uns afirmam que ela deixou Hong Kong na mão. Acho que fica cerca de 30, 40 quilômetros de lá. É um polo tecnológico, entendeu? Que foi criado boa noite, que foi criado com o intuito de ser tão grande quanto o Vale do Silício. E quando a gente fala de China, a principal localidade onde se estuda o aprimoramento e na prática o funcionamento de tais máquinas é em Shenzhen. Por exemplo, o tráfego urbano, ele já é monitorado pelo inteligência artificial. Não só sinaleiro, gente, mas a questão do tráfego, a questão de indicar rotas, a questão de acidentes. Que a gente vê na prática ali uma API do Waze, mas a própria API do Waze é uma API chinesa, sabe? Já viajou, já o Waze, já entendeu? Então assim, eu quero que vocês entendam. Os países, cada um vai ter sua realidade, do ponto de vista tecnológico e com as inteligências artificiais. Existem países que colocam isso na prática hoje, de maneira ainda simplória, em atividades não tão complexas, mas já colocam. Que é o caso de Shenzhen.
caso do Brasil é diferente. Entendeu? Eles, nesse contexto aqui, está para beneficiar, não é? Mas a gente não garante. Tem um ponto de vista militar, e também tem as aplicações das IAs, etc, etc. Pode passar, professor. Olha aqui, né? Aqui é uma imagem de Shenzhen, né? Isso aqui são os 20 municípios com menor percentual da população atendida por rede de água e esgoto. Aqui tem 2 municípios do Pará, que é Santarém, melhor 3, Santarém, Belém e Ananindeua, né? Pode conseguir ver? Somente 50%, isso dados do Instituto do Trata Brasil. Muito interessante, né? Quem tiver curiosidade sobre essas informações. Dados de 2022, se não estiver enganado. Apenas 50,5% de Santarém é atendido por rede de água e esgoto. Belém, 78%, um pouco mais de 78%. E Ananindeua, 33%. Cada país vai ter o seu momento para com as IAs, para com as tecnologias no geral. Só que em algum, é igual o boom da internet. Aqui no Brasil demorou, a gente veio ter internet fibra ótica há poucos anos atrás aqui. Uma realidade que já existe desde meados de 2000 em nações desenvolvidas. Entendeu? Então a nossa realidade, seja econômica, seja social, seja trabalhista, se tiver que chegar, vai demorar muito. Porque a gente não tem condições de implementar na prática, a gente sequer financia, enquanto uma Shenzhen, os caras investem só no polo de Shenzhen, se investe cerca de 100 bilhões de dólares por ano para investimento em pesquisa, não é? Em pesquisa, entendeu? A gente aqui investiu 6 bilhões, 10 bilhões de reais, vai fazer 3. Aí a gente cai lá na primeira explicação, é ser dominado, meu camarada. Não ter papel de protagonista na geopolítica é isso, infelizmente. Vou passar. Olha aqui, tinha caído. Eu pensei comigo, o que seria aplicável do ponto de vista de ar na nossa realidade aqui no Brasil? A malha rodoviária. A gente sabe que a grande maioria do escoamento que é feito nas regiões produtivas, ela é feita pelas rodovias por meio dos caminhões, né? Você acha mesmo que um caminhão da Tesla, né, que é operado por meio de uma IA, sozinho, independente, tem condições de rodar nas rodovias do Brasil? Gente, a gente não tem. Aqui em Redenção, a minha rua não é pavimentada. Não tem pavimento asfáltico na minha rua. Vocês entendem? Então, assim, elas têm aplicabilidade? Tem. Não cortaria custos? Cortaria, né? Assim, um cara que não tem período de descanso, o caminhão roda 48, 72 tranquilo, mas na prática, na nossa realidade, é aquilo. Fique aberto. É bom para quem domina, para quem detém essas tecnologias. Eu digo de nações, certo? É ruim para quem é dominado. Mas na nossa realidade, ela está muito lá atrás. Está chegando a internet ainda em algumas regiões aqui do norte, gente. Internet via rádio, não é nem a cabeada. Pode passar o professor. Quer a questão da baixa natalidade? Quantos minutos? Antepenúltimo slide, tá bom? A questão da baixa natalidade, que é um problema que afeta, assim, eu escolhi o Japão, esse aqui é uma foto de algumas senhoras japonesas, porque é um caso muito notório, quarta economia, polo tecnológico, quase tudo passa ou é criado lá, ou passa por lá ou é criado lá, entendeu? Desde o ponto de vista de manufatura e etc. Só que eles vão sofrer isso aqui na prática. E na prática, as IAs não vão solucionar o problema deles. É mão de obra, parceiro. É gente que vai puxando fábrica. Como essa galerinha que já está lá, ganha muito bem por sinal. Esse meu amigo, por favor, ele ganha cerca de. Ele falou, ele mandou a convenção, parece que é 2 milhões de ienes, eu não sei em qual período. Ele mandou os dados mensais, ele lucra cerca de R$2.000, tirando parte da despesa dele, porque a própria empresa já ajuda ele em termos de alimentação, em termos de locomoção, ou seja, ele fica mais ou menos só pelo aluguel. Pô, cara, ele está ganhando mais que muito dinheiro aqui, quase comigo na lista, entendeu? E lá ele já está substituindo, mas como ele foi para lá para soldar, mexer com solda. Advogado de formação, pode passar. Olha aqui, ó. Nacionalidades estrangeiras do Japão, 2023. Olha aí. É mão de obra, não é máquina.